Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro incrível aqui do nosso Clube Mentabilidade. Hoje, nossa terceira ou quarta aula, hein, gente? Terceira aula, né, do programa de auto-hipnose. Então, a gente vai entrar aqui na terceira aula. Fala lá, Carlos, como é que você tá? Érica, Carlos estava já me falando aqui no início um pouquinho dos resultados de usar a auto-hipnose. Me fala, como é que tem sido, quais são os resultados, me fala um pouquinho para eu É, eu, entender. eu tive dois acessos de ansiedade, dois princípios, né? E nas duas ocasiões eu usei o exercício da âncora com o gesto que eu criei para me ancorar nesse exercício. E em 10 minutos a ansiedade foi embora, da mesma forma que veio, foi. Muito interessante mesmo. Então, dá um testemunho aí. Muito legal, cara. Isso é assim, ó, a auto-hipnose, ela, conforme a gente vai usando, né, o que eu já falei na outra aula, quanto mais a gente vai usando, é um treino mesmo. Quanto mais a gente vai treinando, mais apto e melhor a gente vai ficando, como qualquer coisa na vida. Não tem mistério, né? Se você for jogar tênis, a primeira vez você vai ter um pouco mais de dificuldade, depois você vai pegando. Se você for fazer natação, qualquer coisa, você vai melhorando. Só que a auto-hipnose, ela possibilita que a gente treine isso aqui, que é a coisa mais poderosa que a gente tem para atingir qualquer resultado da nossa vida, né? Então, inclusive, dessensibilizar, ressignificar questões emocionais que a gente esteja vivendo, né? Então, isso é muito legal. Muito legal, Carlos, saber disso. Parabéns por estar usando aí o processo. E os resultados, eles vêm cada vez mais, podem ter certeza. Quanto mais a gente usa, mais resultados a gente tem, né? Gisele e Érica, tudo bem? Vocês têm feito auto-hipnose? Têm usado? Como é que tá? Fala um pouquinho aí para eu entender como é que tá o processo. Eu tenho feito mais para teste de manhã, para testar realmente o interruptor que você falou. E é isso, porque meio que no meu trabalho, o que eu faço, tenho que estar concentrado o tempo todo, né? Então, meio que já vivo. Às vezes eu não consigo, né? Porque já que eu tenho que estar concentrado o tempo todo, aí tem hora que não dá. Mas é muito bom. Ótimo. Não, tranquilo, é isso. É saber que tá ali. E é importante, na primeira aula, né, que a gente fala do interruptor, pensem em algo que vocês precisem trabalhar na vida de vocês, né? Mesmo aquilo que você, mesmo que agora a vida esteja encaixada, não tenha nada de fato muito pesado acontecendo ou um grande problema, sempre tem um ponto de melhora, sempre tem aquele processo, né, aquele progresso que você quer ter a mais. Então pensa nesse lugar de melhoria, de progresso que você quer atingir e cria uma frase para você usar esse interruptor para isso, né? Então sempre tem alguma coisa. E de manhã é sempre mais indicado mesmo, né? Então, se você consegue encaixar ali de manhã, é sempre o melhor momento para estar treinando a mente, tá? Mas, se precisar à tarde, qualquer outro momento também, vai também. De manhã, e depois o segundo momento que eu acho melhor é à noite, ali antes de dormir, né? Tá perto ali da hora de dormir. Tá, gente? Então não deixem de fazer, porque é isso aí. É muito legal, porque outro dia. Eu atendi aqui um menino de 10 anos, tá? Aqui na clínica. Ele veio, ele estava com muitos processos de ansiedade, a gente fez um processo. Eu não ensinei especificamente a auto-hipnose para ele, mas eu fiz uns processos com ele aqui que eu faço, mais direcionado até para criança do que para adulto. Aí eu fiz o processo com ele, ele saiu daqui muito bem, foi para a vida e estava super bem. A mãe dele me relatando, nossa, ele tá ótimo, muito melhor e tudo mais. A escola relatando que ele estava melhor. Até que um dia a minha assistente recebe uma indicação que veio da mãe dele. Ah, a mãe do fulano indicou para minha filha, né? Minha filha está com processos depressivos e de ansiedade. E a filha dessa mulher tem 14 anos, ela tem, 14 ou 15 por aí. Veio aqui pra gente trabalhar e tudo mais. E aí no primeiro encontro, eu comecei a conversar com ela, falei, olha, você foi indicada, né, do fulano, eu sou amiga, na verdade sou prima dele,
E olha como é que foi a indicação, por que que ela veio? Ela falou, ó, eu tava num encontro de família, eu tive um processo de ansiedade extremo. O meu primo me pegou, me botou num canto e fez o processo que você fez com ele. Olha que menino sagaz. 10 anos, 10 anos. Falei, cara, eu não ensinei ele, ele pegou o que eu fiz com ele, botou ela sentada e fez o processo. E ela falou, e eu na hora fiquei sem ansiedade. Falei, cara, incrível, incrível. E aí ela falou, então eu tive esse resultado ali na hora. Eu falei, bom, minha mãe percebeu e falou, não, vamos levar ela também lá. Então, gente, assim, é incrível, porque a criança, ela não tem essa parte crítica, né, de analisar, de falar, "Ai, será que eu deveria fazer isso? Será que não? Será que isso funciona?" Cara, ele sabe que funciona, ele fez. Então, ele, na hora que viu a prima naquela situação, pegou e fez, e ponto final, funcionou, né? Então, isso é muito legal, sabe? Muitos dos processos aqui, eles estão direcionados e voltados para a gente deixar essa mente consciente mesmo cada vez mais ali de lado e usar essas ferramentas, sabe? Usar essas ferramentas para a gente se apropriar desses mecanismos que estão aqui dentro da gente. Pô, são ferramentas que a gente já tem, só que a gente não sabe usar. Por quê? Justamente porque a criação que a gente teve, os mecanismos que foram condicionados para a gente, né? Fizeram a gente criar essas personagens que a gente vive, que ficam toda hora analisando, criticando, interpretando e impedem a gente de viver uma vida com autenticidade, né? Impedem a gente de viver uma vida de verdade ali. Então, nossa, eu achei muito legal isso. Imagina o poder que tem de você aprender a auto-hipnose para usar o processo toda hora em você, né? Ou em alguém. É exatamente isso que aconteceu com esse menino. Você percebe às vezes que para você tá funcionando, você tá tendo resultado, mas você também pode ajudar pessoas, né? Alguém da sua família pode passar por um processo de crise desse e você tem ferramentas para isso. Você vai ter ferramentas para chegar ali e falar, olha, faz isso, 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 fecha os olhos, respire e tal, né? É óbvio que você não vai usar técnicas terapêuticas profundas como algumas que a gente usa, mas você tem um lugar de tirar a pessoa, pelo menos, do sofrimento, né? Tirar a pessoa ali de um processo de que esteja atrapalhando ela. Isso me fez lembrar até uma vez que eu estava numa festa, nossa, há muito tempo isso atrás. Lembrei isso agora. Uma menina entrou num processo assim de ansiedade profundo. Eu levei ela para um canto da festa, assim, a festa um som altão. Pá, pá, pá. Eu tinha que falar com a boca aqui no ouvido dela, né? Bem no ouvido mesmo, porque a festa era muito alta. E ela, mesmo com o barulho da festa, ela entrou em transe profundo ali, eu pá, 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 falando, falando, pum, ela saiu do estado da ansiedade. Então, gente, assim, talvez uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter é essa ferramenta de auto-hipnose, de saber esses mecanismos, porque o ser humano, a gente pode entrar nesses processos. Então, você tem essa ferramenta poderosa para te salvar de situações e salvar pessoas que você ama, tá? Como esse menino fez e como eu fiz numa festa. Muito bem, muito legal, muito legal. Parabéns aí, Carlos, pelo processo, por estar usando e pelos resultados. Bom, a gente está fazendo uma jornada profunda, né, nesse processo de auto-hipnose. Eu até inicialmente tinha pensado em fazer uma, duas aulas, a gente já está na quarta, né, aula. Nós vamos para uma quinta, eu acredito, e talvez até uma sexta aula. Então você vê que o negócio foi ganhando um corpo assim que eu esperava que fosse mais curto, mas eu comecei a entender que tinham coisas importantes. Então na aula um a gente estabeleceu ali uma nova física da mente, né? A gente entendeu que o nosso estado de ser, ele não é um acidente, mas ele é como se fosse um sinal eletromagnético mesmo, né? A gente entende que a realidade ela não responde só ao que a gente quer. Não basta só querer. Querer é uma parte do caminho, mas é a coerência do sinal que a gente emite que vai fazer a gente manifestar. E aí, vocês receberam um acesso para isso que é um interruptor. O interruptor ele proporciona a gente ativar essa coerência no nível máximo ali, né? Então, por isso que é a importância de usar. Na aula 2 a gente instalou a âncora, que também é um processo muito importante, que foi justamente o que o Carlos aí usou para sair de um processo de ansiedade. Então a âncora também é mais uma ferramenta, né, para mudar essa frequência de estado. Você está num estado A indesejado, sentindo qualquer coisa que seja, você pode ir para um estado B desejado através dessa âncora. Então, muito, muito poderosa. Na aula 3
a gente fez uma limpeza mais profunda. A gente entrou no porão aí emocional para olhar para a dor, ressignificar o passado, né? E usar o poder que tem o perdão para dissolver a personagem ferida que fica ali atrapalhando a gente. Então agora é como se o terreno tivesse limpo, né? O passado está no lugar dele. E agora eu quero que vocês pensem na seguinte pergunta. Bom, quem ou o que, né, está no comando da minha biologia nesse exato momento? Quem ou o que está no comando da minha biologia nesse exato momento? Então, na aula um a gente fala que o personagem ele foi de alguma de certa forma hipnotizado para acreditar em alguns limites. Só que a verdade ela é muito mais profunda. O personagem ele não é só um conceito psicológico. Ele acaba virando um programa biológico de sobrevivência, né? A gente acaba ficando preso biologicamente a essa personagem. E cada vez que você sente medo, dúvida, culpa, ressentimento, o seu corpo ele não entende isso como um pensamento. Não é só um pensamento, ele entende isso como uma ameaça. A amígdala dispara, o sistema libera cortisol, o coração acelera, o sangue vai para as extremidades, né? Pupila dilata, você entra fisiologicamente num estado de luta ou fuga, um estado semelhante ali fisiologicamente o mesmo estado da ansiedade, né? Então você entra nesse estado de luta ou fuga. O seu eu biológico, né, a personagem com a qual você se identifica, ela está num estado de sobrevivência. Ela vive, na verdade, no estado de sobrevivência, né? Ela está o tempo inteiro nesse estado. E aqui tem um dado crucial para vocês entenderem. É biologicamente impossível o corpo estar no modo de sobrevivência e no modo de crescimento, de reparo, de cura ao mesmo tempo. De criação, é impossível. São sistemas mutuamente exclusivos. A sobrevivência, que é o nosso sistema simpático, é para emergência. A gente precisa estar ali atento, né, na emergência. O crescimento e o reparo, a criação, é o sistema parasimpático. É para saúde, digestão, regeneração celular, imunidade, criação. Entende o paradoxo? A gente muitas vezes tenta curar, a gente tenta criar, muitas vezes abundância, ter paz, criar uma vida incrível. Só que o personagem que está no comando está rodando o programa de sobrevivência. Entende como é um sinal contraditório? Faz sentido isso para vocês? Percebem como é muito contraditório? Tá ali a sua personagem que vive no modo de sobrevivência, num sistema simpático, luta ou fuga, tentando, e aí você dando comandos de cura, de criação, de abundância, que não tem como pegar o sinal. É contraditório. É como se você tivesse pintando um quadro artístico bonito no meio da savana africana, cheio de leões em volta. Não tem como. Você vai ficar em tensão o tempo inteiro. Vai para uma rua escura, super perigosa da cidade que você mora, 2 horas da manhã e senta para ler um livro na paz. Não dá. Você está em sistema de alerta profundo. Você tá, cara, essa rua é muito perigosa, alguma coisa pode acontecer. Não tem como você se concentrar no livro. Não tem como. E a gente faz isso todo dia, o dia inteiro. Porque a gente está tentando criar, a gente está tentando construir a vida incrível que a gente quer, só que a personagem está ali na frente. É a personagem que está determinando, que está nesse sistema de sobrevivência o tempo inteiro. Então, as aulas 2 e 3 elas foram essenciais para acalmar essa tempestade, tá? Só que hoje, nós não vamos acalmar a tempestade. Hoje nós vamos. É como se a gente fosse para cima, por cima da tempestade. A gente vai trabalhar por cima da tempestade, né? Se a personagem ela é um sistema de sobrevivência, quem é você quando não está sobrevivendo? Quem é o ser por trás dessa sobrevivência? Quem é o ser por trás da sua mente, né?
Você olha para sua mente, você consegue identificar os seus pensamentos, você consegue identificar a sua personagem. Quem é então esse você que está ali? Eu falo muito do poder do subconsciente, né, da capacidade que a gente tem, mas acima de tudo, existe o que a gente chama de consciência, que é a nossa essência, tá? A vasta inteligência que bate seu coração, orquestra milhões, trilhões de células, né? Sem qualquer esforço da sua personagem. A sua personagem não tem nenhuma força sobre isso. Essa é a sabedoria natural do seu sistema. É a sua conexão com a fonte. E ela tem um estado de ser único, que é a coerência absoluta. O problema é o ruído da personagem, né, o programa de sobrevivência, ele é tão alto que nós não conseguimos ouvir a voz da consciência. Então a nossa consciência ela tá ali, mas a gente não consegue se conectar. A gente está o tempo inteiro no barulho mental, nas vozes da nossa cabeça que não deixam a gente ouvir a consciência, as vozes dessa personagem. Então o que a gente vai fazer hoje não é reprogramar. Hoje nós vamos transcender. Essa é a melhor palavra. Eu fiquei até pensando, né, como qual seria a melhor palavra para identificar o que a gente vai fazer? Não é reprogramar, é transcender, tá? Então, nós não vamos descer para o subconsciente apenas. Nós vamos subir, a gente vai descer, mas depois a gente vai subir como se fosse para essa consciência, para um superconsciente, tá? Nós vamos usar um processo para nos desidentificarmos completamente dessa personagem de sobrevivência. A gente, ao longo desse processo, dessa jornada aqui no clube, vocês podem perceber que eu vou usando técnicas para que a gente vá atingindo da melhor maneira possível certas áreas, certas partes. É, Esses dias eu atendi uma amiga, que é uma baita terapeuta, ela entende pra caramba também, mas como todo mundo, né, nós também precisamos dos atendimentos. Aí ela nossa, Igor, eu tô precisando resolver uma questão aqui que eu não consigo sozinha, tá difícil. Ela, nossa, já fiz tudo que é processo que você imaginar, já fiz isso, já fiz aquilo outro, não consigo resolver. Falei, tá bom. E aí, a gente fez uma conversa pelo WhatsApp, e eu falei, olha, faz isso, 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 dessa maneira. Eu expliquei pra ela o que ela tinha que fazer. E ainda assim, quando a gente veio pro processo, ela falou, cara, eu entendi o que você falou, mas eu já fiz isso e não deu certo e tal, tal, tal. Aí eu mudei a minha comunicação. Eu falei, não, ó, você vai fazer assim, assim. Eu mudei a forma de comunicar. Aí ela, nossa, agora eu entendi. Nossa, Mária, é top, não sei o que, não sei o que lá. E ela foi fazer e ela começou a ter resultado. Bom, resumo. Muitos momentos eu quero que vocês estejam sempre muito abertos, porque às vezes pode ter a sensação de que eu já falei aquilo, mas a semântica como eu uso, a maneira, o acesso é diferente. Então, nunca se deem por, isso eu já sei, isso eu já usei. Mesmo que seja um processo com a hipnose, mesmo que seja semelhante um processo ao outro, sempre esteja aberto, sempre esteja entregue ali. Porque mesmo que você racionalmente ache que já sabe aquilo, às vezes o acesso vai ser diferente, porque o mecanismo pode ser diferente, tá? Então, vamos nos tornar, por alguns momentos, um observador nesse processo. E desse estado de segurança biológica absoluta, o único estado onde o crescimento e a criação é possível, nós vamos permitir que a consciência, essa nossa essência, realize uma super cura, tá? Então a gente vai acessar essa parte da consciência, num primeiro momento ali dentro do processo, e num segundo momento permitir que essa essência, que essa consciência realize uma super cura, tá? Não será o seu eu, né, ou melhor, o seu falso eu tentando se curar, tá? Será a sabedoria inata finalmente recebendo uma permissão para restaurar uma ordem que já é perfeita em você, a sua saúde original, sem a interferência da personagem, beleza? E para que isso funcione, na verdade, eu não preciso que você se esforce para isso. Eu preciso que você se entregue para isso, né? Eu sempre falo que processos com hipnose, principalmente processos desse tipo, eles nunca são processos de esforço. Eu sempre dou a mesma referência. A pessoa que tem insônia,
ela às vezes chega um momento que ela fica se esforçando para dormir. Ela fica, ah, eu preciso dormir, preciso dormir. Quanto mais ela faz isso, menos ela vai dormir. Dormir é sobre relaxar. Quanto mais ela relaxa e se entrega ao fato de que ela vai dormir em algum momento, mais ela dorme. Esse processo é a mesma coisa. Quanto mais esforço você faz para aquilo, mais você está se desconectando. Quanto mais entrega você tem, quanto mais você deixa só fluir, mais o trabalho vai sendo executado. Então eu preciso que vocês confiem no processo de se elevarem acima de quem vocês pensam que vocês são, para vocês se conectarem a quem vocês realmente são. Tá claro? Alguma dúvida? Não? Maravilha. Então, posição bem confortável, de preferência fones de ouvido. Quem tiver de óculos pode tirar os óculos. Muito bem. Todos prontos? Então, rapidinho, uma pergunta. Todo mundo já instalou o interruptor? Todo mundo instalou? Beleza. Bom, mas hoje eu até nem vou usar o interruptor. Vou aqui no processo tradicional, mas a gente está se preparando para usar depois mais para frente o interruptor, tá? Então, ainda de olhos abertos, eu quero que vocês inspirem bem fundo pelo nariz, contando em 6, e soltem o ar pela boca, contando em 4. Ótimo. Mais uma vez, inspirem em 6 e soltem 4. E na próxima vez vão inspirar bem fundo, bem fundo, bem fundo, bem fundo, bem fundo e segurar o ar. E segura, 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 segura. Solta o ar, fecha os olhos e relaxem. Ótimo. Eu quero que você sinta as suas pálpebras pesando, pesando, pesando. Imagina que é como se as suas pálpebras não funcionassem mais. Imagina que é como se as suas pálpebras tivessem sido completamente desligadas. E quando você perceber que as suas pálpebras não funcionam mais, que é como se elas tivessem sido completamente desligadas, você tenta abrir os olhos, mas você não consegue. Simplesmente porque é como se suas pálpebras não pudessem mais se abrir. É como se elas tivessem sido agora completamente desligadas. Excelente. Muito bom. Eu quero que você leve agora o relaxamento das suas pálpebras para o topo da sua cabeça e deixe esse relaxamento descer por todo o seu corpo. Então sinta esse relaxamento descendo pelo seu rosto, vai descendo pela sua nuca, passando pelo seu pescoço, pelos seus ombros, chegando aí no seu peito, nas suas costas, consequentemente passando pela sua barriga, pelo seu quadril, até chegar aos dedos dos pés e aos dedos das mãos. É um relaxamento que vai tomando conta de todo o seu corpo. Todo o seu corpo vai entrando nesse estado profundo de relaxamento, cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. Excelente. A gente está num bom relaxamento físico. O que a gente vai fazer agora é ampliar o relaxamento mental. Então, daqui a pouco, eu vou contar do número 77 de forma decrescente, dizendo na sequência a frase mais relaxada. E a cada número que eu conto, a sua mente vai relaxando tanto, 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 que esse número naturalmente, é como se fossem sumindo, é como se você tivesse uma dificuldade de ver os próximos números. Então, 77, mais relaxado, 76, mais relaxado, 75, mais relaxado. E a cada número vai ficando mais difícil ver o próximo número. 74. Você tem mais dificuldade agora de ver o próximo número. 73. Até que esses números se vão completamente e você já não consegue mais contar. Eu quero que você se imagine agora descendo por uma escada rolante. Imagina que agora você está descendo por uma escada rolante. Eu vou contar de 10 até 1 e a cada número que eu falar, deixa a sua mente e o seu corpo relaxarem juntos. E quando eu chegar no número 1, mentalmente e fisicamente, você facilmente
se permite relaxar muito mais. Imagina que você vai entrando nesse estado cada vez, a partir de agora, em 10. Vai descendo cada vez mais fundo. 9. Muito mais fundo, muito mais relaxado. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Você acabou de descer para o nível A. Você chegou no nível A. Agora, você vai continuar descendo por essa escada rolante. Eu vou contar mais uma vez de 10 até 1 e você vai lá para o nível B. Você vai descer até o nível B, entrando num estado ainda mais profundo da sua mente. Em 10, 9, 8. Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ótimo, agora a gente ainda vai para um estado mais profundo da sua mente. A gente vai até o nível C, descendo em 10. Aproveitando esse embalo, você vai atingindo um estado cada vez mais profundo. 9. Muito mais fundo, um estado muito profundo. 8. 7. 6. Você começa a parar de sentir boa parte do seu corpo já. 5. Você sente um peso profundo, um relaxamento que é muito bom para você. 4. 3. 2. Excelente. Eu quero que o seu corpo continue aprofundando na medida que eu falo com você. E enquanto o seu corpo aprofunda mais e mais, ele fica cada vez mais confortável, cada vez mais em paz. Mas eu gostaria que agora, enquanto o seu corpo vá relaxando, a sua mente fizesse uma coisa diferente. A sua mente agora, ela pode ficar livre dessa parte física do seu corpo e ir para um lugar muito mais alto, um lugar onde a sua consciência é expandida, onde a sua consciência se aproxima, um lugar de autocura, um lugar de entendimento de tudo o que há para você entender. E eu quero te ajudar, te guiando por esses níveis de consciência elevada. Então nós vamos fazer o seguinte: daqui a pouco, no momento, eu vou contar de 1 até 10. E a cada número que eu falar, a sua parte física se vai ainda mais, vai ficando cada vez mais profunda. Só que por outro lado, a sua parte mental é como se fosse um balão de gás hélio. Ela vai começar a se elevar, subir sem esforço facilmente. E quanto mais alto subir, melhor você se sente. E mais você se torna consciente de todas as coisas que você precisa saber, ou que você quer saber. E mais você se torna consciente do mundo à sua volta em cada nível, em cada lugar. E enquanto a sua mente sobe mais e mais, sentimentos prazerosos cruzam por você, se aproximam de você. Uma maravilhosa tranquilidade interna toma parte de quem você é. Então deixa acontecer. Deixa a sua mente se tornar livre, subir bem alto, maravilhosamente alto, onde todas as coisas vêm à sua consciência. Então, muito bom. Agora faça essa viagem a partir de agora comigo em um. Imagina a sua mente agora, aquela parte especial sua começando a ficar mais livre, se desconectando dessa parte física. 2. Subindo mais alto, mais leve, mais livre agora. 3. Soltando todas as âncoras negativas da sua parte física, livre para subir. 4. Subindo mais alto agora, e quanto mais alto vai, perceba como você se torna mais leve, mais em paz, cada vez mais em paz. 5. Agora, ainda mais rápido, muito mais rápido, subindo mais ao nada, subindo a claridade. 6.
e 7 e muito mais alto agora, você se sente livre da parte física negativa sua, que impede você de avançar, que restringe você. 8, ainda mais alto como um balão subindo ao céu. 9, muito mais alto agora. 10 e muito, muito mais alto. Você se sente maravilhosa, você se sente vivo, se sente ótima, relaxado nesse ponto. Deixa a sua mente expandir, percebendo melhor onde você está e como você se sente agora. Nesse ponto, você já se tornou mais ciente das coisas ao seu redor, dos sentimentos, sensações, das energias com as quais normalmente você não tem contato. Então simplesmente fique assim, relaxando por um momento. Apenas se permita relaxar e viver esse momento. Ótimo, ótimo. Mas há um nível ainda muito mais alto que esse. Há um nível maravilhosamente muito mais alto do que aquele que você está agora. E eu gostaria de levar você a esse nível. Eu gostaria de ver você, ver se você vai se permitir subir até esse maravilhoso nível ultra elevado da sua mente. E é fácil para você chegar lá. Tudo o que você precisa fazer é nada, é se entregar. Absolutamente nada mais do que você já fez antes. Apenas deixe a sua parte física ser parte de outro lugar e permita a sua mente vagar facilmente para cima. Eu quero que você use a sua imaginação agora. Eu quero que você imagine que sai um túnel da sua cabeça por cima. É um lindo túnel. É iluminado por dentro. É um túnel agradável. É um túnel confortável. E enquanto eu conto de 1 até 10, a sua mente sobe nesse túnel para muito alto. E se olhar na sua mente, pode ver no final do túnel uma luz muito bonita, brilhante, tranquila, uma luz com paz. E você sabe que é um lugar de felicidade, é um lugar de alegria. E enquanto eu conto de 1 até 10 agora, deixa a sua mente subir por este túnel. E quanto mais alto você vai, melhor você se sente, mais confortável você fica, se movendo em tranquilidade e alegria. Agora você está se movendo de onde você está. 2, subindo nesse lugar de tranquilidade. 3, mais alto agora. Subindo facilmente mais alto. 4, e muito mais alto. 5, subindo na beleza. E você está começando a sentir a beleza de onde você está. 7, mais altos. 8, muito mais alto agora. 9, quase chegando nessa claridade maravilhosa. E 10, lá estamos nós, envolvidos por esse brilho, por sensações ótimas, sensações de felicidade. E agora eu vou te dar um minuto de silêncio. Um período de silêncio. Durante esse período, apenas se solte. Deixe-se sentir onde você está. Torne-se ciente de onde você está. Se torne ciente de tudo à sua volta. E esse período de silêncio começa agora. Ótimo. E agora você pode começar a ter consciência sobre coisas que talvez você nunca tenha entendido antes. Essas coisas vão te dar uma claridade e direção para você. Então deixe que eu te guie, porque esse é o seu lugar para fazer o que precisa ser feito para curar você. Esse é o seu lugar para dar direção a você. E esse é o seu lugar para sentir o amor em definitivo. Então apenas se permita fazer o que precisa ser feito agora. Dar a você a informação que você precisa para mudar a si mesmo, de qualquer forma. Então, se há algum problema com você, você vai ter a capacidade de descobrir a resposta. Ela estará lá, essa resposta estará lá. E eu quero que você faça isso agora, enquanto eu permaneço em silêncio mais uma vez. Apenas perceba que se há algum problema com você, descubra essa resposta, porque ela estará lá. Faça isso agora.
Eu quero que você faça isso. Pode ter coisas na sua vida que você gostaria que fossem diferentes. Ou se tem qualquer problema específico que te incomode, se dê um momento agora para descobrir a causa disso. Não precisa me dizer se isso é pessoal, mas descubra a causa do problema. E quando você se tornar consciente dessa causa, simplesmente receba ela, simplesmente escute ela. Ótimo, maravilha. Agora, vá para dentro de você novamente e deixe que essa mente maravilhosa, enquanto ela sobe mais alto ainda, descubra o que precisa ser feito para corrigir isso. Deixe que a sua mente diga o que precisa ser feito para corrigir isso. Ela terá a palavra, ela terá a resposta. Apenas espere pela resposta. E você sente o quanto isso é maravilhoso, o quanto é incrível ter revelado para você tudo o que você precisa fazer para corrigir esse problema. Agora que esse problema é corrigível no estado que você está, você pode instantaneamente fazer a mudança. Ou se isso precisa ser corrigido depois, em outro momento da sua vida, você também será capaz de fazer facilmente essa correção. Então, se há algo que você pode corrigir agora, eu quero que você faça isso agora. Você pode curar essa parte que tem estado fora de alinhamento. Você pode ser melhor. Então eu deixo você alguns segundos para que você resolva, para que você permita que a sua consciência resolva essa cura agora. Porque você sabe o que precisa ser feito. Então faça a mudança. Você tem consciência de exatamente o que precisa para corrigir essa situação que está te causando esse desconforto por tanto tempo. E por você ter essa consciência agora, sinta a alegria, a paz dentro de você que esse conhecimento te dá. Ótimo, excelente. Eu quero que você faça ainda mais uma coisa. Eu quero que você fique bem quieta agora. Eu quero que você escute com muito cuidado, porque talvez você possa receber alguma informação que você precisa saber, seja sobre um problema ou sobre a consciência que envolve o seu mundo, ou sobre a vida, ou sobre o universo, qualquer outra coisa. Escuta com muita atenção agora e descubra se você receber qualquer informação que fará você se sentir melhor ou te dar um entendimento mais profundo. Apenas esteja aberto para receber agora. Aproveite onde você está e o que você está fazendo. Não importa o que você fizer, isso será apenas positivo. A beleza disso tudo é que não há absolutamente nada de negativo no que você está fazendo agora. Nada de negativo no que possa acontecer com você. Então aproveita o que vier. Aproveita onde você está. E eu vou ficar mais alguns segundos em silêncio para você aproveitar. Ótimo, excelente. No futuro, você poderá subir a essa área na hora que você quiser. Será fácil para você vir aqui, porque é um lugar maravilhoso. Entre a sua mente agora, entre agora nela
e faça qualquer coisa que você gostaria de fazer. Descubra qualquer coisa que você gostaria de descobrir. Sim, você tem a resposta para a pergunta e você descobriu algo maravilhoso. Perceba, sinta e agradeça a potência que é isso, o poder que existe nisso. Ótimo. Dê mais uma última olhada tranquila à sua volta. Aproveita esse espaço que você está agora. E agora, eu vou contar novamente. Dessa vez eu vou contar de 10 até 1. E a cada número que eu falar, sinta a sua mente voltando ao lugar que ela estava antes de começar essa jornada ultra elevada. Num estado ótimo, profundo, natural, que normalmente a hipnose é capaz de proporcionar. Então saiba que você facilmente vai poder voltar aí para cima a qualquer momento. Em 10, começa a descer. 9, cada vez mais você vai descendo. 8, 7, cada vez mais próximo a sua mente vai chegando do seu corpo. 6, e vai descendo de forma tranquila, segura. 5, 4, agora a sua mente e o seu corpo se juntam novamente, se tornam profundamente relaxados. 3, 2, 1, ótimo, você está indo muito bem. E agora, num determinado momento, eu vou contar de 1 até 5. E quando eu chegar ao número 5, eu quero que você abra os seus olhos. E você se lembrará de tudo que você fez, de todos os lugares que você esteve. Em 1, 2, 3. Voltando aos poucos, movimentando já as mãos, os braços, as pernas. 4. Muito mais presente ao aqui e agora. 5. Olhos abertos. Ótimo. Muito bom. Como estão se sentindo? Como foi essa viagem para vocês? Boa? Essa viagem, gente, é muito poderosa, tá? Isso aí é tipo assim, é elevar a mente à consciência. A gente está atingindo estados mais profundos agora da hipnose, muito mais, não só profundos, né, mas elevados agora, tá? Então a hipnose vai ser uma camada profunda da mente subconsciente. O que eu estou fazendo agora é levar vocês para uma jornada de ultraconsciência, tá? De expansão. Ali a gente obtém respostas. Então é um lugar para vocês visitarem em outros momentos também, tá? Respira fundo aí, né? Sente o ar preenchendo os pulmões, sinta aí os seus pés no chão, aterrem a frequência de novo, né? Então, essa não é uma simples visualização, tá? É uma transcendência mesmo. Vocês provaram na própria biologia que vocês não são a personagem, tá? Essa transcendência mostra que vocês não são o que acham que são. Não são a matéria, não são a personagem que vive nesse modo de sobrevivência. Vocês não são o ruído, não são as vozes, tá? Vocês não são o programa de medo, de insegurança, de ansiedade. O que nós somos é essa vasta, calma e poderosa inteligência, essa consciência que observa o programa. Nós somos isso, tá? Então, vocês saíram do nível do problema e acessaram o nível da solução. Vocês não ficam ali tentando consertar a personagem, sabe, com esforço. A gente transcende, a gente vai à essência para restaurar a ordem lá pela essência. Então, a cura, ela não vem de um estado de luta interna, ela vem de da gente se render a essa sabedoria superior, a essa consciência que é essa nossa sabedoria, tá? Então a gente instala a ferramenta poderosa da aula um, né, que é o acesso. A gente usa sempre que vocês quiserem entrar nesses estados, o interruptor é para acessar esses estados. Então você vai para o estado
e depois você faz todo o outro caminho para qualquer outra coisa, tá? A âncora da aula 2 é a ferramenta de mudança de estado ali, né, de forma mais efetiva. É, O elevador que a gente usa hoje, dessa aula 4 é a ferramenta dessa sabedoria profunda, né, de você atingir esse processo, tá? Então, a gente tem protocolos aqui para vocês usarem, tá? Para sabedoria é esse lugar, de você entrar nesse lugar, e para cura. Aliás, hoje a gente atingiu dois níveis, né? O da sabedoria, que é esse lugar onde a gente alcança essas respostas, e também de cura, tá? Então a gente já fez os dois caminhos. Não deixem de usar também. Vocês podem voltar a usar aqui. Só que assim, é isso que eu falo. Quanto mais vocês vão usando a auto-hipnose, mais vocês vão treinando, daqui a pouco vocês não precisam mais de scripts. Vocês vão poder dar comandos antes para vocês e acessar esses lugares, tá? Lembrando que sempre tem um nível, né? A gente, como eu falei, né? A minha amiga lá, que é hipnoterapeuta, é ótima, ela pede para eu atender ela, ela me atende quando eu quero. A gente, em algum nível, precisa também de acesso que alguém guie a gente, para que a gente deixe de fato a mente consciente ali de lado, tá? Então hoje é isso. Alguém quer compartilhar como é que foi a experiência, o que que veio, teve, o que que ouviu, o que que a consciência trouxe para você ali naquele momento? Alguma cura que percebeu? Alguém gostaria de compartilhar? Não? Então beleza. Então tranquilos. Gente, iremos para aula 5, então, e talvez uma aula 6, tá? De auto-hipnose desse programa. Eu acho que ele é um programa importante, assim, é um programa profundo mesmo. E eu tô indo só assim na parte hard mesmo do programa. Não, nem tô enchendo linguiça com auto-hipnose, não. Eu acho que eu tô indo mais no que tem que ter mesmo, tá? Então, não deixem de usar, porque aqui eu tô colocando o que eu acho de mais poderoso e valioso, né? Mas se a gente não usa, como eu sempre falo, não adianta de nada. Tá bom? Bom, que vocês, depois de uma transcendência dessa, durmam maravilhosamente bem. Aproveitem, inclusive, agora que já está de noite, não se conectem com celular, tela nenhuma, assim, não se conectem com nada ruim. Aproveitem esse processo. Aliás, sempre que a gente sai aqui depois de uma auto-hipnose, aproveita o processo para ir já relaxar, sabe? Vai ler alguma coisa leve, vai deitar, tomar um chazinho, algo bem relaxante para aproveitar o processo, porque a mente vai trabalhar nesse processo, tá bom? Então que a noite de vocês seja excelente, durmam muito bem, acordem melhor ainda. A gente se vê na terça que vem. Tchau!